nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito e o amor de Deus o Pai esteja presente na vida de cada um de nós. O primeiro livro de Crônicas é a mensagem, nós vamos tirar uma mensagem aqui de 1 Crônicas. Sábado de mordomia, administração da vida. Quero agradecer o convite que nos foi feito. Obrigado pela presença do Luiz, da Luciana conosco também, e a todos vocês que estão nos visitando. Que Deus seja louvado pela presença de vocês. 1 Crônicas, no capítulo 29. 1 de Crônicas, no capítulo 29. Tem alguém que possa me emprestar um relógio para botar aqui na frente, por favor? Que não tem, né? Aqui, para mim. Se fosse uma vigília, eu não pedi não. Amém? 1 de Crônicas 29, verso 10. Eu vou ler, depois eu vou orar. Tá bom? Leio. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra, e a vitória e a majestade. Pois teu, Senhor, é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. 12. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força e poder, para engrandecer e dar força a tudo. 13. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu e quem é este povo para que pudéssemos dar? Qual é a forma? Voluntariamente todas estas coisas, porque tudo vem de ti. Nós somente devolvemos aquilo que vem de tuas mãos. Oremos. Pai, graças te damos pelo fato de que a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Senhor, bendito és tu, ó Pai, nosso Deus eterno. Como nós lemos no texto, de geração em geração, tu dominas sobre tudo como chefe, tu te exaltas e tem a força em tuas mãos para exaltar a quem tu queres. Nesta manhã do teu santo dia, estamos aqui para te suplicar. Ajuda-nos a entender, a compreender, colocar em prática em nossa vida. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. Senhor, nos salva, somos teus. Em nome de Cristo, amém. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. No Salmo 24, o Senhor é a terra, o mar, a sua plenitude, tudo que nele habita. Porque antes que os montes e os mares fossem formados, e o fundamento da terra fosse lançado, geração em geração, tu és Deus. Deus eterno. Em Crônicas, Davi aqui, na oração, ele falou assim: Senhor, quem somos nós? Quem é este povo? Para que nós pudéssemos fazer o quê? Dar voluntariamente estas coisas. Tudo vem de onde?
de ti, Senhor, vem do Senhor, e nós apenas devolvemos o que veio das tuas mãos. Qual é o segredo para viver aqui nesta terra? Prósperos. Existem duas enfermidades que acarretou o homem por causa do pecado: o egoísmo e o orgulho. Para o orgulho, Deus tem um remédio. Para o egoísmo, Deus também tem um remédio. Para o orgulho, para o orgulhoso, pensando que ele é o máximo, tudo vem dele, Deus deixou o dízimo, ou dízima, a 10ª parte, para que o ser humano, ao ganhar recursos, ele possa entender através do dízimo uma coisa: que ele não é o dono, que ele é o quê? Um administrador. Ele é um administrador de Deus. Ele administra aquilo que provém das mãos de Deus. E para o egoísmo, a oferta. A grande questão do dízimo é honestidade. Porque o dízimo, uma pergunta aqui: quantos dão dízimo? Quantos dão dízimo? Quantos dão dízimo? Número 1, dízimo não se dá. Dízimo faz o quê? Se devolve. Por que eu não dou o dízimo? Porque o dízimo não pertence a mim, pertence a quem? A Deus. Então, quando eu reconheço o senhorio de Deus, se eu conheço a paternidade de Deus, eu vou, através do reconhecimento, devolver o dízimo, né? E o dízimo é a 10ª parte. Existe o dízimo 30%, vou falar? Nunca ouviu ninguém pregar sobre isso? 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Já vou falar isso? Não há nada tão longe da verdade quanto essas palavras. Mas Deus permitiu e deixou o dízimo. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos, né, a casa. Para quê? Na minha casa. E depois faz o quê? Fazer prova de mim. Se eu não fizer o quê? Abrir as janelas e derramar sobre vós o quê? Bênção que venha maior. 3 coisas nos ensina esse verso. Número 1, eu não sou dono. Deus é dono de todas as coisas. A Ele pertence tudo. Número 2, o dízimo, ele serve para a manutenção da obra, da casa de Deus, tanto a próxima como as que estão distantes. E número 3, o dízimo serve para ser uma bênção para o doador. Bom, nós como seres humanos sempre pedimos alguma coisa a algumas pessoas, estamos sempre a pedir. Então entenda isso: quando eu peço alguma coisa é porque eu quero receber. Quando Deus pede é porque Ele quer dar. Quando eu peço eu quero. Quando Deus pede Ele quer te dar. Ele quer nos dar. Nós podemos. Interessante que o irmão falou uma coisa interessante, né? Nessa parte do dízimo, Deus não deixa para que o homem possa resolver, mas Ele fala só. Como meu tio fala, Ele não deu colher de chá. Deus falou é a 10ª parte do meu trabalho, do meu suor. E falando sobre suor, sobre trabalho, eu ia pregar na igreja sobre honestidade, sobre dízimo, sobre oferta, sobre questão de devolver. E então, assentado no banco, tinha uma pessoa
que eu havia pegado com ele um CD emprestado. Não me lembro se era CD, é CD. E eu ainda não havia devolvido. E o Espírito Santo falou comigo assim: você vai pregar assim? Eu falei: sim, Senhor. Olha lá o Fábio Calixto. Você pegou o CD com ele. Você tem que devolver. E então eu falei: então não posso pregar sem pensar. Fábio, eu preciso. Aí eu sentei perto dele, abracei e falei: Fábio, eu estou te devendo, rapaz, eu preciso te pagar. Então é o seguinte, aquele já está desgastado, aquele CD que eu preguei contigo. Que CD? Eu já tinha até esquecido. Bom, e eu falei para ele assim: Fábio, eu vou te dar um outro novo. Aí ele falou assim: não, na realidade, deixa eu te falar, eu quero te dar aquele CD. Na minha mente eu estava te dando. Você gosta tanto do Arautos do Rei? Era dos Arautos. Então você gosta tanto que eu acho que eu vou dar para você. Eu falei: não, mas eu preciso te pagar. Ele falou: não, eu estou te dando, eu posso fazer o que eu quero, que é meu? Está entendendo? Então, claro, você pode fazer o que você quiser. Então, estou te dando. Eu falei: então, amém, glória a Deus. Eu agradeci a Deus. Bom, dízimo é questão de honestidade. É claro, quando você devolve alguma coisa que você pegou emprestado, ou que pegou alguma coisa com uma pessoa, demonstra que você é uma pessoa que é honesta, uma pessoa fiel. E o dízimo é uma questão séria, e muitos não atentam para isso. Tem um caso, vou contar 3 casos que falam o testemunho de Jesus para vocês terem uma ideia. No livro Administração Eficaz, conta o caso do irmão A. O irmão A, na realidade, ele orava a Deus. Na ideia do irmão A, ao ele orar a Deus, a sua oração estava pagando o que ele devia, o dízimo. E foi revelado para o irmão A: irmão A, você deve orar, é muito bom você orar, mas a oração não cumpre o nosso dever, não paga a Deus. Essa é a primeira história do irmão A. O irmão B, ele assistiu a respeito do dízimo e ele chegou a uma conclusão. Esse irmão B, ele tinha 20 anos que ele não devolvia o dízimo. E num congresso, quando ele ouviu falar que nenhum desonesto entrará no reino de Deus. Nós podemos ser honestos com todos, mas se nós formos desonestos com Deus, no livro dos céus está escrito, do lado do nosso nome, desonesto. E podemos também ser honestos com Deus, mas se não formos como os homens, do lado do nosso nome, no livro dos céus, está escrito desonesto. E nós sabemos que nenhum desonesto entrará nos portais, transpassará os portais celestiais. Nenhum desonesto. Então o irmão B, ao ver aquela mensagem, ele foi à secretaria da igreja, ao líder da igreja e falou, apavorado, ele falou, tem 20 anos, mas ele era um homem dono de muitas propriedades e terras. E ele falou, é fácil de resolver esse problema. E a orientação dada a ele foi o seguinte, faça promissórias, calcule o que você deve ao Senhor e acerte a sua dívida com Ele, porque a sua dívida é enorme. Caso do irmão C. Do irmão C, ele aceitou a mensagem, já era adulto, e também havia muitos anos que ele não devolveu o dízimo, até porque chegou uma parte que ele nem sabia. O caso do irmão C foi diferente. Ele não tinha condições de ressarcir. E caso alguém esteja devendo ao Senhor nessa questão e não tem condições de ressarcir, dobre seus joelhos e suplique, porque a graça de Cristo, o sangue de Jesus, perdoa a nossa dívida, os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. E uma nova página nós podemos escrever de forma honesta para com Deus.
porque isso está enraizado em nós, o querer tomar vantagem. A mãe deu 2 moedas para Joãozinho. A primeira moeda, a mãe falou assim: Joãozinho, essa aqui é para Jesus. A segunda, a mãe disse aqui: isso aqui você vai comprar um sorvete para você quando terminar o culto. O Joãozinho saiu brincando com as duas. Sabe como é que é criança, né? Uma tombou da sua mão, escapuliu, e Joãozinho foi correndo, tentou, ela caiu pelo ralo. Joãozinho olhou e falou assim: caramba, perdi a de Jesus. Nós podemos rir, né? Eu também, no íntimo, posso sorrir, mas isso, acredite, eu tenho que falar para vocês, isso aconteceu comigo. Eu fiz um pacto. Não é o pacto ainda do instrumental, não, com Deus. E quando eu recebi o pagamento, eu tirei o dízimo, já botei a oferta tudo direitinho ali. Eu tinha o hábito, ainda tenho ainda, de pegar as notas melhores. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então o que eu fiz? Separei que eu tinha, botei no envelope, mas eu sou meio esquecido, tá? Minha esposa sabe disso, alguns amigos conhecem. Eu perdi dízimo, meu pagamento, perdi tudo, oferta, tudo separado, perdi tudo. E aí eu fui para casa, falei: Viva, perdi tudo, perdi o dízimo, oferta, perdi tudo. Aí eu virei para Deus e falei assim: eu perdi tudo, tá? Mas aí, sabe quando você ouve a voz de Deus falando para você: tudo bem, você perdeu tudo, mas o que você perdeu o seu, tudo bem, agora você perdeu o meu, depois você não devolve. Não é que Deus disse nessas palavras, mas a gente no íntimo começa a ouvir a voz de Deus. Mas eu falei assim: eu estou perdido também o seu, velho. O meu e o seu, todos nós dois estamos prejuízo. Mas vamos supor que o Júnior é meu amigo e empresta dinheiro. E eu recebo o dinheiro que é meu e parte que é dele. E no meio do caminho eu perco. Aí eu vou falar: Júnior, perdi o meu e o seu, tudo bem? Ele falou: Rogério, tudo bem. Por enquanto, quando você tiver dinheiro, você me paga. Não é isso o certo? E com muito custo, com muita luta, porque para vencer o eu é difícil, eu me ajoelhei e falei: Senhor, tudo bem, tá bom, Senhor, semana que vem você paga o dízimo que eu perdi, a oferta que eu fiz o pacto, e mais o dízimo, mais a oferta. Quando eu fiz isso, a paz voltou em meu coração de novo. E eu levantei feliz. E alguém bate na porta: ei, Rogério, aqui eu achei que eu disse que tua oferta. Aliás, achei teu pagamento, ninguém sabia, né? Achei teu pagamento. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Deus é fiel. Mas poderia não acontecer isso, sabia? E eu ter que ser honesto. Mas aprendemos algumas lições de honestidade para com Deus. Eu preciso dar aquilo que pertence ao Senhor. Devolver aquilo que pertence ao Senhor. E isso vai encher o nosso coração de alegria, de gratidão, de satisfação. Bom, se o dízimo é questão de honestidade, a oferta é questão de quê? Eu coloquei aqui: oferta é uma questão de gratidão. De gratidão. O que você pensa de Deus? Qual o relacionamento que você tem com Ele? Quanto você sente, você acha que Ele está te abençoando, te guardando, te protegendo? Quanto? Deus faz assim: do trono, você vai lá e coloca o que não pertence a você e devolve o dízimo. E então Ele senta no seu trono e fala: filho, quanto você acha que eu mereço? Qual é a sua gratidão? Qual é o espírito que você tem? O que te motiva, o que te impulsiona a poder trazer para Ele? Porque na realidade tudo vem do Senhor. Riquezas e glória, força, poder, tudo vem do Senhor. Ele apenas permite que vá para a nossa mão para depois voltar para nós. É igual aquele filho que compra um presente com o dinheiro do pai. O pai se alegra, mas ele sabe que o dinheiro é dele mesmo. Mas há uma alegria no coração ao ver o filho agradecido pelo aquilo que ele fez por ele. Quando nós
nós damos a oferta, nós temos medo muitas vezes que nos falte. Às vezes eu retenho, porque pode ser que me falte, mas é quando eu retenho exatamente que eu fecho as bênçãos. O canal de bênção é obstruído para que Deus possa derramar bênção que venha muito mais sobre minha vida. Eu quero ler um texto. Malaquias 3, verso 8. Malaquias, vamos abrir lá em Malaquias. Rapidinho, cada hora. Malaquias, se você não abrir, eu vou ler aqui. Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. O Senhor responde: todavia pode me roubar e me perguntar: em que te roubamos, Senhor? E ele fala: o que? Vocês podem me roubar? No que? Número 1, nos dízimos. E mais o que na segunda? Na oferta. Então não é só questão do dízimo, a oferta também está no mesmo patamar, nos dízimos, nas ofertas. Malaquias capítulo 1. Veja a conversa do Senhor se lamentando. Capítulo 1, versículo 6. Sabe qual é a parte do culto que os irmãos menos falam amém? Esse momento é o momento de nós passarmos o dízimo e a oferta. Vocês podem também dizer amém, tá? Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo seu senhor. Ao Senhor dizendo aqui agora: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou teu Senhor, cadê teu respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, vocês estão desprezando o meu nome. E ainda perguntam assim: em que estão desprezando o teu nome? Verso 7. Vocês oferecem no meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês trazem um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando vocês trazem o coxo, o doente, isso não é mal? Vai e apresenta ao governador, vê se ele vai ser favorável a você. Verso 10. Oxalá houvesse, isso é Deus falando, tá? Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas e não se acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceito a oferta das vossas mãos. Sabe por quê? Porque desde o nascente do sol até o poente, o nome do Senhor é grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão, está falando do universo, em todos os lugares do universo o meu nome é exaltado. Perdão. Porque o meu nome será grande entre as nações do Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor desprezível pelo que apresenta. 13. E dizeis também: que canseiro. Que canseiro esse culto, né? E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis a roubado, a coxo, a doente, e assim traz a oferta. Eu não aceito isso de vossas mãos. Maldito seja aquele que tenta enganar, o enganador. Presta atenção nessa parte. Que tendo no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor coisa vil. Pois eu não sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível, temível entre as nações. Deus é grande rei. Ele é o soberano, o árbitro do universo, dos confins, o Criador. Mantém tudo pela palavra do seu poder. E uma frase que o irmão disse que eu gravei: Deus é tão humilde, que Ele aceita a nossa oferta. Porque Ele não precisa. Nós que precisamos. Para tirar o orgulho, o egoísmo do nosso coração. O que seria hoje, agora eu quero trazer para nós, o que seria hoje a oferta roubada? É o seguinte: o indivíduo ia dar oferta, ele não queria tirar do rebanho dele, que ele fazia? Roubava do vizinho e levava a oferta, o cordeirinho. Olha só, que coisa. Ele tinha, ele roubava dos outros e levava. Tu acha que Deus ia aceitar?
Os sacerdotes não conheciam, aceitavam. Deus não aceitava. O que seria hoje as ofertas roubadas? E eu vou falar outra coisa. A oferta, ela chega a ser quase tão quanto dízimo. Porque a oferta era símbolo de Cristo. Sabia disso? Era símbolo do Senhor Jesus. Hoje, a oferta roubada é aquele que ganhou dinheiro de forma ilícita. Ele mentiu, ele roubou, ele adulterou o documento, falsificou, meteu o peso, diminuiu a medida, e agora ele ganha dinheiro e vem trazendo oferta, pensando que o Senhor vai aceitar. Os homens podem aceitar, o Deus eterno não aceita esse tipo de oferta. Tem que ganhar honestamente com o suor do teu rosto, como era o teu pão. E então ele traz a oferta alegre e feliz. É um dos princípios para a doação da oferta, é a alegria. Tem que ter alegria. Porque Deus não ama aquele que está com necessidade, triste. Não doe se você estiver com esse espírito. Mas se você vê no Senhor alguém que te comprou com sangue, te salvou, então vai despertar em você o ânimo. E a motivação vai ser alegria para a doação. E você vai doar com alegria em seu coração. Ele também fala ali da oferta doente, trazendo para nós, para eles, o que era a oferta doente? O animal ia morrer, ele ia levar para sacrifício e o animal ia morrer. Então o que ele fazia? O animalzinho já estava doente, eu vou separar essa, porque já que vai morrer mesmo, eu vou levar essa. Os sacerdotes aceitaram, Deus não aceitava. O que seria hoje as ofertas doentes? É aquela sem plano, aquela que na última hora a gente tira, e às vezes, me perdoe, às vezes está rasgada, rabiscada, suja, coisa que às vezes ninguém nem quer trocar, e a gente coloca diante do Senhor. Isso aqui é teu, Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem é esse Deus que não precisa do Senhor é a terra, o mar, toda a sua plenitude? A mim pertence todos os animais do campo, tudo é meu. Eu apenas permito que vá para a tua mão para que você demonstre gratidão ao me conhecer e traga novamente para mim. Ele também falou de oferta o quê? Coxa. Só vou falar de 4. Eu quero falar sobre uma aqui que eu inventei. A oferta fominha. O que é a oferta fominha? A oferta fominha é nos dias de hoje. Quem quiser saber sobre a oferta fominha, página 289 do livro Beneficência Social. A oferta fominha é que nós precisamos de alguma coisa na igreja, mas voluntariamente as pessoas não dão. Então, algumas pessoas sem conhecimento, e a Bíblia fala assim: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Então inventam algum tipo de coisas para que as pessoas possam trazer as doações ou os donativos. E aí entram os festivais. Alguns fazem rodízio de pizza, outros fazem sorvetada, outros fazem camisa e vende, almoço e vende. E esses recursos para trazer oferta. Esse tipo de oferta é oferta inventada por mentes humanas. O método inventado por Deus é aquele do deserto, quando ele falou assim: Moisés, convida o povo que voluntariamente possa me doar. Amém. E o povo, entendendo quem era Deus, quem eles eram, porque à medida que você começa entendendo a Deus, você começa entendendo quem somos nós. Nós não passamos de pó e cinza. Salmo 90, o Salmo de Moisés, ele fala assim: a nossa vida passa muito rápido, como um conto ligeiro. Mas Ele é o Deus eterno. Antes que os montes e vales fossem lançados e o fundamento da terra fosse estabilizado, geração em geração,
De eternidade em eternidade, Ele subsiste eternamente, é o Deus eterno. Uma frase de Ellen White: nós não temos ideia do Deus a quem servimos. Não temos ideia. Por mais sábio, por mais estudioso que eu e você possa ser, não temos ideia. É o Deus eterno. Não sabemos o que é eternidade. Então, eu quero falar agora sobre a última oferta. Está aqui a ilustração aí, viu? Alguém pode colocar aqui para mim? Essa última ilustração fala sobre a oferta coxa. Eu quero ilustrar. Pode estampar aí. Pode estampar. O que é oferta coxa? Olha aqui para mim. Deixa lá a banana. Olha aqui para mim. O que é oferta coxa? Ou oferta manca, como algumas versões. Ela manca, ela é coxa. Ó. Então, nós nos entendemos que ela é desproporcional. Uma oferta desproporcional aos recursos que Deus permitiu a mim e a você ganhar. Eu sou muito fiel ao dízimo. Mas nas ofertas, estão entendendo? Desproporcional. Eu fui diretor de mordomia e ancião da igreja da Prata há alguns anos. E eu passei por algumas dificuldades também lá, concernente a esse tema. E olha só, dos 100% do dízimo, a oferta vinha 1%. Então faltava recurso para a igreja local, para a manutenção da igreja, um ar-condicionado, luz, água, algumas despesas básicas que a igreja em si tem que ter. De 100% dava perdão, de 100% dava 10%. E batia quase que praticamente igual o que a igreja gastava, porque não sobrava mais nada para fazer algum tipo de investimento, forrar um banco, ou trocar o piso, uma janela, não seja lá o que for que precisasse. E foi então que eu assisti a um congresso de mordomia. Eu assisti um congresso. E naquele congresso, devia ser em 92, o pastor pregou mais ou menos isso, essa ilustração ele deu, e isso ficou na minha mente. Ele falou que nós deveríamos ser pactuantes, porque quando eu faço um pacto, eu coloco sistemático a minha oferta, e quanto mais eu ganhar, mais será o dízimo e também mais será a oferta, eu sendo pactuante. Eu vou buscar um equilíbrio, eu vou buscar esse equilíbrio. E dízimo e oferta é questão de fé, tá? É questão de fé. Porque você faz as contas, tudo aquilo que você tem que acertar, mas quando você olha, não dá. Mas aí você primeiro separa aquilo que pertence ao Senhor. Faça o primeiro do Senhor. E depois espere as bênçãos. Fazem prova de mim, diz o Senhor. Eu vou abrir as janelas. Como o Senhor? Não sei. E se perguntar também, eu sei que Ele abre. Eu sei que Ele vai abrir as janelas. Então veja bem, recebi meu salário, está aqui 10 bananas, está aqui 10 bananas, recebi meu salário. O que eu devo fazer com o meu salário? Vamos lá, me ajude. Qual o primeiro ponto? Eu devo fazer o quê? Separar o quê? Dízimo. E como que eu separo o dízimo? Qual a minha seleção? O que eu faço aqui? Como é que eu vou separar meu dízimo? Eu vou separar, se são 10, o dízimo é a 10ª parte, então tem que separar quantas aqui? Uma. E como que eu faço para selecionar essa uma? Eu escolho a que está estragando? A que ficou amassada? Eu escolho a mais bonita, não é isso? Então vou lá, vou escolher a mais bonita. Está aqui, busquei escolher a mais bonita. Certo? Então essa daqui não pertence a mim. Eu reconheço o senhorio de Deus, Ele me deu a força para trabalhar, o talento e a habilidade para eu poder adquirir. Então agora, como reconhecedor, eu coloco aqui.
Aí agora é que entra o X da questão, a oferta. E como eu seleciono a oferta? Se for naquela questão que eu falei com vocês anteriormente aqui agora, de 100%, 10%, eu faria isso, olha aqui. Eu pego uma, divido em 10, vou tentar aqui, mais ou menos. Segura aqui, mano. Eu vou tentar aqui dividir em 10, tá bom? A metade. Então tá aqui. Eu separei a minha oferta. Vê se não mancou. Olha a diferença. E aí eu me apresento e falo para Deus que Ele é tudo para mim. E apresento uma oferta que é desproporcional ao que eu fiz. Chegou um tempo, então, que Ele fez essa programação e eu fiz um pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus de 2%. E naquele momento que eu fiz esse pacto com Deus, e eu comecei a sentir as bênçãos de Deus ocorrendo na minha vida. E chegou um momento que, assim, como que eu fazia? Eu pegava, quando eu recebia o salário, eu fazia igual criancinha. Eu pegava as notas, separava as melhores, e eu passava no ferro. Sério, eu não passava minha roupa, mas eu separava no ferro, botava no ferro. E isso fazia com que aquele momento do ofertório, na hora de eu me apresentar diante do Senhor, dava uma alegria, com satisfação. É claro, você não vai fazer isso para que os outros vejam. Algum tempo eu fiquei sem falar isso porque parecia um tipo de presunção, mas Deus falou assim: você precisa falar. E eu então colocava com alegria. E eu ainda faço isso hoje, mas eu tenho outro método. Eu coloco dentro do livro e ele vai ficando certinho também, não preciso de passar mais. E eu li um livro na Bíblia, em Marcos, e eu me arrepiei. Porque quando Jesus falou para o jovem rico: vende tudo que tu tens, depois vem e segue-me. E ele saiu porque ele era dono de muitas propriedades. Pedro falou para o Senhor, bateu o ombro do Senhor: Senhor, nós deixamos tudo e agora estamos te seguindo. O que nós vamos ganhar? E Jesus falou assim: todo aquele que deixar pai, mãe, filhos e esposa, então atrapalhando a me seguir. Se você deixar isso por amor de mim, receberás nesta terra 100 vezes mais. Note, 100 vezes mais no futuro, a vida eterna. Levanta a mão aí, Celso. Levanta a mão aí. Pode perguntar ao Celso, a testemunha. A Celso, quando eu fiz aquele investimento, eu aluguei uma loja dele, investimento. Eu peguei tudo que eu tinha, comprei o material, investi. Aí, irmão, eu estava fazendo os cálculos. E para minha surpresa, irmão, nova, né, novo. Para minha surpresa, me arrepiei. O que eu tinha investido dava cerca de 100 vezes mais o que Deus havia me colocado agora em minhas mãos. Que Deus é esse? Já neste mundo, Deus pode ver, mas não faça isso. Vou fazer porque não. Faça porque você reconhece o Senhor. E se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito? Aqueles que entenderam a mensagem nesta manhã, eu quero fazer um convite. O convite de Deus é para você. Assim como aquele pastor, não me lembro mais o nome dele, ele fez um apelo, eu fui lá na frente. Eu queria poder saber quem era para me falar: pastor, lembra daquele apelo que o senhor fez? Eu fui lá e deu certo. Eu comecei um negócio com Deus, ele era meu sócio. E eu fui aumentando, porque eu falei: Senhor, esse negócio é bom, né?
E você vai começando e aumentando percentual, até nós colocarmos dentro do equilíbrio. Antes de eu fazer o apelo, você sabia que os judeus são os povos mais prósperos da terra? Sabe por quê? Porque Deus não confunde as coisas. No elo da obediência concernente à dízima oferta, eles são os povos mais fiéis da terra. E Deus não confunde as coisas. É por isso. Aqui tem o meu lado direito, o meu lado esquerdo. Existem pessoas aqui que já têm um pacto com Deus, mas que gostariam de firmar hoje e aumentar, eu não sei. É você e Deus. Mas tem pessoas que ainda não fez um pacto com Deus. Está um tanto atrapalhado, mas quer acertar com Deus. Tem desejo. Nesta manhã, vamos cantar no 317 sobre o altar. Eu vou cantar com a igreja. E aqueles que quiserem, não levante porque outro levantou, não levante para mostrar, mas se você sentir no seu coração o desejo, se você quer honrar ao seu Deus, e se você reconhece a soberania dele, eu vou convidar que você venha para cá, para fazer um pacto. Aqueles que já têm, venham para cá. E aqueles que não têm, venham para o meu lado esquerdo. E nós vamos, pode botar o hino, irmão. Nós vamos cantando e você toma a decisão. E pode vir. Colocando a nossa vida sobre o altar. Yeah.